A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, poderosa, extraordinária. Estamos trabalhando 1 Samuel, a história de Davi, que tem muito a ensinar a mim e a você, o lado forte e decidido dele. Um homem que adorava a Deus em tempo e fora de tempo. Um homem falho, igual a mim e a você, mas que tinha uma comunhão com Deus extraordinária. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. A gente falamos ontem em Abigail, né? Quando Davi mandou falar, através dos seus homens, alimento. E Nabal o ignorou. Chamou ele até filho de escravo. Disse que não conhecia. Então, os seus funcionários falaram a Abigail que com certeza o mal estava decidido na casa de Abigail. Ela se apressou, organizou toda uma carga de alimentação para ele e seus homens que estavam no deserto. Ontem a gente leu até o 21 que diz, Davi tinha pensado, 20, Abigail ia montando no seu jumento e de repente, numa curva na cidade, encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Quando ela passou aquela curva, foi justamente onde eles se encontraram. Então, hoje vamos terminar, que é 1 Samuel 25, hoje vai ser do 21 ao 38, onde o tema é, horas difíceis, se prostre-se diante de Deus. Você vai ver a atitude de Abigail. Davi tinha pensado assim, de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele e assim que ele me pagou a ajuda que ele deu. Veja que naquela época muitas vezes era dente por dente e olho por olho, né? Então, como ele não fez nada, o homem ignorou e ali ele estava se lamentando. É fato que a gente não vai usar isso como exemplo. Se as pessoas lhe fez o mal, você se afasta, mas não deseja mal a elas, nem quer o mal delas. Porque assim Deus não te abençoa. Isso era da época. Depois que o véu foi rasgado, não funciona assim. Jesus sofreu, levou nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, levou nossas maldições, e não é com vingança, é com perdão. Que Deus me castigue se eu não matar até o último daquele homem antes do amanhecer. Veja que a desgraça estava determinada naquele lugar, né? Porque ele ia se vingar. Nabal, um homem louco, insensato, sem pensar, ignorou, tripudiou, humilhou. Mas louvado seja Deus que tinha uma mulher sábia ao lado dele. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Mas aqui, Abigail ia edificar seu lar e todos dali daquele lar. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão. Você entende o tema? Horas difíceis, prostre-se diante de Deus. Aí você diz, era um homem, concordo. Mas esse é um rei. Aqui a figura de Davi representa o rei dos reis e o senhor dos senhores. Está difícil? Se prostre. Está na enfermidade? Se prostre. Se prostre em joelho, em louvor, lendo na palavra, jejuando e aguardando o milagre do Senhor. A Bíblia diz tudo é possível ao que crê. Aos seus pés dizendo, por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Abigail era uma mulher tão prudente, tão sensata, tão íntegra, que ela se colocou como culpada. Ela não era culpada. Ela nem sabia do que tinha acontecido. Mas Jesus também, ele se fez culpado por mim e por você. Ele não tinha pecado. Como cordeiro, ele foi mudo para o matador. Como é que a gente se vinga? Como é que a gente deseja o mal das pessoas? Não pode. Por favor, Senhor, escute-me. Eu sou a culpada. Não é forte isso? Eu repeti para você ver o tamanho da sabedoria e da grandeza desta mulher. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou.
Ela foi rápida, poucas palavras, usou o nome dele para ele entender o motivo dela estar ali e disse, claro, eu não vi, porque ela não viu. E Davi também entendeu que ela não era culpada, porque ela não tinha visto nada, ela não sabia. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse o seu inimigo. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Veja que ela profetizou para Davi que quem ia tomar conta dos inimigos dele era Deus. Ela quis dizer, não faça nada. Deus lhe conhece. É assim que funciona. A gente só ora e Deus age. O tempo da gente não é o tempo de Deus. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. O conselho de Abigail foi excelente e também ela sabia que ele ia ser rei. Então, pela lógica, Abigail também, seu marido Nabal sabia. Quando ele fala dele ser escravo, dá a entender que ele está falando que ele estava fugindo do seu senhor quem? É Saul. Ele foi mais louco ainda porque a fama de Davi era de um grande guerreiro, depois que matou Golias. Mas ele subestimou, ele ignorou. Dá a entender que ele estava falando disso, porque ela deixa aqui claro que ele ia ser rei. Então todos ali sabiam. Quando há uma fofoca numa redondeza, o comentário é grande, não é verdade? Então eu acredito que ele sabia que se tratava de Davi que matou Golias e que estava fugindo de Saul por conta que Saul queria matá-lo e ele não fez nada, só porque ele ia ser rei. Era uma promessa de Deus. E às vezes as pessoas são tão mexeriqueiras que sabem as promessas que Deus tem na vida de A, de B e C. Se é de ficar na delas, começa a inveja, as acusações, coisas desnecessárias que não abençoa ninguém, só leva a pessoa para trás. Se alguém o atacar, atente em matá-lo, o Senhor Deus o protegerá, como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com sua funda. Olha que ela disse que Davi era um tesouro de Deus, e que Deus é que ia tomar providência. Essa mulher tinha intimidade com Deus, essa mulher é íntegra. É o que eu e você tem que aprender, ver isso como referência. Porque quando a gente luta pelo nosso sonho, nosso projeto, e fica feliz pela bênção dos outros, a da gente muitas vezes vai ser bem maior. A Bíblia diz, se for fiel no pouco, eu te colocarei no muito. A Bíblia diz que o Senhor vê o coração. Então não adianta maledicência, não adianta qualquer tipo de atitude, porque Deus conhece tudo. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que Ele prometeu e o fará rei de Israel. Olha ela profetizando, ela não sabia? Sabia. Nabal sabia, todo mundo ali sabia, com certeza, que ele ia ser rei de Israel. O nome dele era forte, o do rei Saul também era. Essas coisas correm rápido na redondeza, no país, né? Hoje tem televisão para anunciar os grandes acontecimentos, as pessoas de nome e de renome, mas também naquela época tinha cavalo, cavalaria, guerras, e os comentários saíam muito rápido. Quando isso aconteceu, o Senhor não terá motivo para arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter vingado por si mesmo. E quando o seu Deus o abençoar, não esqueça de mim. Ela sabia tanto que Davi ia ser abençoado, que ela disse, não esqueça de mim. Olha que mulher sábia. Olha que mulher de uma estratégia extraordinária. Davi respondeu, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. A fúria, com a palavra que ela trouxe, brandou o coração dele, quebrou suas pernas, evitou todo o mal da sua casa. Não é com guerra que se vence as coisas, é com conselho, é com adoração, é com oração, é com testemunho. Graças ao que você faz hoje,
e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte, e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Quer dizer, ali, em poucas palavras, ele também disse o que ele ia fazer. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo a me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Veja que ele foi muito claro e objetivo com ela. Mas o conselho dela, as palavras delas foi extraordinário para a glória de Deus. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Olha que coisa extraordinária. Aleluia. Abigail voltou para seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada na manhã seguinte. Veja que ele estava bêbado, farrando, ela não contou nada. Uma mulher prudente, uma mulher de estratégia que sabia a hora de agir e de falar. Eclesiastes diz que há um tempo para tudo, não é verdade? Quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Eu acredito que o ataque foi com ira. Esse paralisado, Deus paralisou já para ele não fazer mal a ela. Porque se ele era tolo, se ele era mau, se ele não prestava, como ela disse a Davi que ele era tolo, que não prestava, o senhor dele tinha dito a ele isso também, ele poderia ter feito mal a ele. Mas Deus paralisa o mal. Quem conhece o bem e o mal é Deus, foi ele que fez. Deus sabe como estacionar tudo. Louvado seja Deus. Para terminar, o 38. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Porque Deus é justo. Ele conhece todas as coisas. No livro de Naum, capítulo 1, verso 3, ele diz que não tem um culpado por inocente. Como também ele não tem um inocente por culpado. Então não esqueça do tema. Horas difíceis, proste-se diante de Deus, que foi o que Abigail fez. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.